Vocês não sabem o esforço que esses irmãos aqui fizeram para fazer esse louvor hoje, tão bonito. Por conta dos raios aí, queimou um monte de aparelho, ar-condicionado, mesa de som. A gente vai ter que entrar com um processo lá para tentar ressarcimento. Tá? Mas parabéns aos irmãos aí pelo esforço no louvor. Ficou muito bonito. Creio que não só eu concordo, mas a igreja também concorda que esses irmãos têm dons e talentos aí dados pelo Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 15. Vamos dar sequência à nossa série de mensagens em Atos. Creio que esse livro tem nos desafiado a pregar o Evangelho, a entendermos o plano eterno de Deus, a entendermos nosso papel também como servos do Senhor, como ministros do Deus Altíssimo, né, e a nossa responsabilidade e privilégio de anunciarmos o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça. A mensagem de hoje, o título da mensagem de hoje é o Evangelho da graça e o perigo do legalismo. O Evangelho da graça e o perigo do legalismo. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 5, Atos capítulo 15. E algumas crianças já têm me olhado assim, e aí pastor, como é que vai ser o desenho? Irmãos, é difícil essa trazer uma ilustração, pedir para as crianças desenharem algo relacionado ao texto. Então hoje, o que eu vou fazer? Hoje eu peguei uma saída boa. Vocês, crianças, vão desenhar para mim o que vocês entenderam do texto, o que vocês entendem da leitura do texto. Tá? As pranchetas com as canetas estão lá no fundo, a irmã Denise está lá. As crianças que quiserem pegar, por gentileza, podem ir lá para fazer esse desenho aí. Então, bastante crianças, glória a Deus por isso. Essa igreja aqui é a igreja dos nascimentos. O casal chegou na igreja, a mulher engravida. A regra é essa. Então, a mensagem de hoje tem a ver com o Evangelho da Graça e o legalismo que tentou ali, que ameaçou a igreja de Antioquia. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, esperar as crianças se assentarem. Hoje tivemos mais crianças do que pranchetas. Leitura do texto, diz assim a Palavra do Senhor. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Verso 5. E insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Até aqui, palavra de Deus. Vamos buscar o Senhor em oração mais uma vez. Deus, diante da Tua palavra que estamos nesse momento. Te agradecemos pelo culto, pela adoração, pelos louvores e pedimos que o Senhor também nos abençoe nesse momento, que também é adoração, que também é culto, momento onde a Tua palavra é exposta, é lida, aplicada ao coração dos Teus filhos, ó Deus. Pedimos auxílio do Senhor sobre nós, nos livre, Pai, de todo erro doutrinário, de tudo aquilo que está em desacordo com a Tua palavra. Que a Tua igreja seja edificada para a glória de Jesus. Amém. O Evangelho da Graça e o perigo do legalismo. O capítulo 15 de Atos, ele é o capítulo central de todo esse livro. A estrutura do livro de Atos aponta para esse momento aqui, o Concílio de Jerusalém, como o centro. E como perceberemos, não é só o centro da estrutura do livro, mas é também o centro teológico
do que Lucas escreve em todo esse livro. O que nós temos aqui é um momento crucial, onde a igreja está passando a ser uma igreja de maioria gentílica, de estrangeiros e não mais de judeus. E especialmente a circuncisão vai causar problemas aqui na cabeça dos judeus. O texto começa aí trazendo para nós a informação, verso 1, que alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se vós não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Então, o que nós temos aqui? Se observarmos o verso anterior, verso 28 do capítulo 14, Paulo e Barnabé estão na igreja de Antioquia, Antioquia da Síria, há muito tempo. Eles estão ensinando aquela igreja, eles estão doutrinando, eles são os mestres ali daquela comunidade. Imagine o privilégio de ter Paulo como professor da escola dominical, Paulo como mestre, o pregador, e você chegar lá: Paulo, estou com dúvida aqui sobre algo, sobre Cristo, e ele ensinava ali então aquela igreja. Eles passaram, como diz aí Lucas, verso 28 do capítulo anterior, não pouco tempo com os discípulos. Então Paulo está ali com Barnabé ensinando aquela igreja está em paz, está crescendo. E essa igreja de Antioquia, da Síria, é uma igreja de maioria gentílica, é uma igreja estrangeira. Aqui nós não temos essa ideia de muitos judeus ali influenciando a igreja. Então essa igreja caminhava tranquilamente até que alguns indivíduos, Lucas descreve aí, Lucas não denomina essas pessoas o que elas são, mas ele chama de alguns indivíduos que desceram da Judéia. O que Lucas está dizendo? A ideia é que Jerusalém fica 700, 800 metros acima do mar, então tudo está para baixo. Eles então desceram da região central da Judéia e foram até a igreja de Antioquia. Esses homens então passam a ensinar algo estranho àquela igreja, algo que aquela igreja não havia sido ensinado. No tempo que Paulo e Barnabé estão naquela igreja, esse ensino não passou por lá, que vocês precisam ser circuncidados, senão vocês não serão salvos. Então isso começou a causar problemas ali naquela igreja. Nesse texto, nós podemos observar que não é somente a oposição, a perseguição que tira a paz da igreja, questões externas, mas o ensino que brota internamente da igreja pode também, o ensino falso que brota na igreja, pessoas que não têm autoridade para ensinar, se começam a ensinar coisas contrárias ao evangelho, coisas além do evangelho, coisas aquém do evangelho. Isso pode tirar a paz da igreja, isso pode abalar a saúde de uma comunidade. Então não é somente perseguição, não são somente os magos, as falsas religiões que ameaçam a paz da igreja e a harmonia, a maturidade de uma igreja. Mas o falso ensino pode brotar também de dentro da igreja. Então o que nós temos aqui é uma ameaça à pureza do evangelho, à simplicidade da verdade do evangelho de Cristo, que é o evangelho da graça de Deus. Nós precisamos entender isso aqui com profundidade, porque, como eu disse, é algo central no livro de Atos, é algo importante. Como vai se dar, a partir de agora, o relacionamento dos judeus com os gentios? Como que eles vão sentar-se à mesa? Os judeus entendiam, e esses aqui em especial entendiam que as pessoas precisavam ser circuncidadas, senão eles não podiam ter comunhão com elas. O judeu que observava o Antigo Testamento, ele entendia que o gentio era impuro, que o gentio precisava se circuncidar, senão eles não poderiam ter comunhão com eles. Eles não poderiam entrar na casa de um gentio, eles não poderiam sentar na mesa com um gentio, eles não poderiam comer uma comida oferecida por um gentio, ou seja, a comunhão da igreja seria abalada. Então é uma questão central. Como nós observamos o Antigo Testamento, o que nós devemos observar, obedecer daquilo que foi dito no Antigo Testamento. Quais leis nós precisamos obedecer? E quais leis deixaram de ser prescrição para nós? Quais leis foram abolidas em Cristo Jesus? Então, nós não desprezamos o Antigo Testamento, nós não fazemos isso, e graças a Deus nós tivemos aqui vários ensinos do Antigo Testamento, nós fizemos uma sequência em Êxodo que foi fantástica para mim, né? Não sei para os irmãos. E nós conseguimos observar Cristo em toda a Bíblia. Cristo é o personagem central, Cristo é o ator principal da história da salvação. E nós vemos Cristo de Gênesis e Apocalipse.
Mas quais leis foram descontinuadas com a vinda de Cristo? Então esse é um ponto importante. Como que a igreja, que não é de judeus, se porta diante da lei? Em especial, o ensino deles aqui, o resumo da lei desses homens aqui era a circuncisão. Vocês precisam, obviamente todos os homens, machos, com 8 dias, precisam se circuncidar. Todos os homens precisam passar por esse ritual. Então, nós vemos aqui que esses homens, eles descem lá de Jerusalém, da Judéia, do centro, da região central, e chegam naquela igreja. Mas em momento nenhum, nesse texto, é dito que eles foram enviados pelos apóstolos, que eles são uma delegação vindos oficialmente da igreja de Jerusalém ou de alguma outra igreja. Esses homens aqui, que Lucas chama de indivíduos, eles não têm autoridade para ensinar. Eles se autoproclamaram mestres. E eles chegam então na igreja de Antioquia e começam a ensinar. E o texto vai dizer, a ênfase aí no texto, no primeiro verso, é que eles ensinavam aos irmãos, e aqui o termo, a ideia é que eles iniciaram o ensino e continuaram nesse ensino. Eles estavam perseverando ali com esse ensino. Não foi somente lançaram uma semente e foram embora. Não, eles estão ali e eles continuam com esse ensino. Eles estão entrando em uma outra seara, não é deles aquele rebanho. E eles se colocam então como mestres, como professores, como homens que são enviados de Deus e trazem um ensino que deve ser observado. E eu quero que os irmãos percebam que não é um ensino periférico. Não é algo, se a gente batiza mergulhando, ou se a gente batiza com água na cabeça. É um ensino que diz respeito à salvação. Se vocês não fizerem isso, vocês não podem ser salvos. Então imagina a igreja que está há anos recebendo um ensino saudável de Paulo e Barnabé, 2 apóstolos de alto calibre. Todos são, né, de alto calibre, todos os apóstolos, mas Paulo em especial. Então uma igreja que está recebendo ali o evangelho puro, o evangelho da graça de Deus, e de repente alguns homens chegam impondo ali um outro ensino, um ensino estranho. Isso causou problemas nessa igreja. Então uma igreja que estava em paz e agora ela se vê ameaçada. Outro ponto interessante é que esses missionários, Paulo e Barnabé, já percorreram várias cidades ali da Ásia Menor, da região da Galácia, plantando igrejas, e igrejas no meio dos gentios, igrejas de maioria gentílica, e eles não têm esse ensino. Paulo não exigiu de ninguém a circuncisão. Então, quando esses homens chegam trazendo esse ensino que Paulo e Barnabé não colocaram para a igreja, não ofereceram à igreja esse tipo de ensino, esses homens estão minando a autoridade de Paulo e Barnabé. Ou seja, Paulo e Barnabé não ensinaram para vocês a verdade sobre a salvação. Nós aqui ensinamos agora. Vocês precisam passar pela circuncisão, senão vocês não serão salvos. Então é um ensino completamente estranho, que enfraquece a autoridade dos apóstolos ali. E essa é uma característica de pessoas legalistas. Pessoas que não vivem pela fé, pessoas que não vivem pela graça de Deus, pessoas que não vivem por Cristo Jesus, mas vivem por rituais, por regras. Pessoas dessa maneira, pessoas que enxergam a vida como regras, elas geralmente, são pessoas autoritárias. São pessoas que não prezam, geralmente, pela saúde das pessoas e saúde espiritual das pessoas. São pessoas que impõem as suas regras, fardos pesados sobre a vida de outras pessoas. Eu creio que você conhece homens assim. Homens que querem colocar o peso da lei sobre nós. Geralmente essas pessoas são pessoas que intimidam com o seu ensino, com a sua postura. Uma postura de santidade, uma casca ali de sabedoria, de santidade, de piedade, mas não conhecem a Cristo, não conhecem o Evangelho. E aí há uma questão interessante. Será que esses homens aqui eram convertidos? Quem são eles, né? Pode ser que sejam homens convertidos, podem ser pessoas que não tiveram conhecimento da graça com profundidade, mas o fato é que eles trazem um ensino completamente errado aqui sobre a graça de Deus, sobre o Evangelho, sobre a suficiência
de Cristo para a salvação. E nós vemos que isso não é um ensino apostólico. Pedro, quando evangeliza Cornélio, Pedro, quando é usado por Deus ali para a salvação de Cornélio e toda a sua casa, que era um estrangeiro, Pedro não exige que Cornélio seja circuncidado. E ninguém na casa de Cornélio foi circuncidado. O que aconteceu com Cornélio e a sua casa? Eles foram batizados. Batizados. Então, Pedro não trouxe esse ensino. Paulo não trouxe esse ensino. Mas esses homens correm por fora. Não fazem parte da liderança da igreja de Jerusalém, não são apóstolos, não são presbíteros. Se fossem presbíteros, Lucas teria escrito aqui, são presbíteros que vieram da região da Judéia, mas não são, então são usurpadores. E da mesma forma, nos dias de hoje, nós vemos que esse mesmo legalismo, esse mesmo tipo de ensino, o estilo de vida, ele ronda algumas igrejas. Nós temos fariseus modernos, pessoas que vivem pela lei, pessoas que tentam, por obedecer à lei, acham que são aceitos por Deus, pela obediência à lei. Deus os aceitará porque eles são pessoas boas, pessoas obedientes, pessoas que cumprem as regras que Deus estabeleceu. E nós vemos que o Evangelho e Cristo Jesus é que é a nossa reconciliação com Deus. Cristo Jesus é quem faz essa ponte entre nós, pecadores, e o Deus Santo. Nós somos aceitos pelo Senhor, pelo Deus Pai, por causa da obra exclusiva de Jesus, por termos fé no Filho de Deus. Você é aceito por Cristo quando você tem fé. Você é aceito por Deus, você se torna filho de Deus pela fé, e não por obediência à lei de Deus, especialmente às cerimônias e rituais. Então, ainda hoje, nós vemos esse legalismo ameaçando muitas igrejas. O Evangelho da Graça, muitas vezes ele é diluído, outras vezes é adicionado condições para a salvação. Isso afeta a saúde espiritual da igreja, dos irmãos, do povo de Deus. Faço uma pergunta aqui para nós. Será que nós temos crido no Evangelho puro, no Evangelho da graça de Deus? Ou nós temos um Evangelho que é misturado com o legalismo? Eu costumo dizer que nós temos o risco de cair em dois extremos. Um é o legalismo e o outro é o liberalismo. É a graça barata. Então, o Evangelho verdadeiro ele é reto. A graça de Deus é aquela graça poderosa, graça abundante. Nós reconhecemos que não somos merecedores da salvação, não somos merecedores. Mas isso vem de Deus, é graça de Deus para cada um de nós. O verso 2 e o verso 3 nos mostram aqui a reação de Paulo e Barnabé e também da igreja de Antioquia diante desses homens ali que chegaram com esse ensino estranho. Diante da distorção do Evangelho da Graça, nós vemos que Paulo e Barnabé, eles se opõem veementemente ao ensino desses homens, mostrando que a justificação é pela fé, que a salvação é pela fé, graça mediante a fé, e não por obras, e não cumprindo rituais. Paulo e Barnabé aqui, o texto vai dizer, verso 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, e não pequena discussão com eles. Paulo e Barnabé se levantam e começam a se opor àqueles homens. E o termo aqui, como a gente pode perceber, contenda e não pequena discussão, indica algo acalorado. Paulo e Barnabé se levantam e falam, isso não pode ser ensinado, isso não deve ser ensinado, vocês estão errados. E Paulo, judeu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, fariseu, ele sabe o que ele está dizendo. E ele conhece aqueles homens. E ele se opõe, e Barnabé também da mesma forma. O termo aqui, então, é uma disputa séria, dentro da igreja, no meio da igreja. Isso levanta uma pergunta, para nós. Ué, pastor, mas
É correto um crente debater, discutir acaloradamente com outras pessoas? Paulo e Barnabé erraram aqui? O que vocês acham? Pergunta boa para nós. Lutero, ele tem uma frase importante, o reformador Martim Lutero. Ele diz o seguinte: é melhor estar dividido pela verdade do que unido pelo erro. É melhor estar dividido pela verdade do que unido pelo erro. Creio que Paulo e Barnabé estão corretos em defender a pureza do Evangelho, a graça de Deus, uma distorção no ensino que é pilar, o ensino sobre Cristo, sobre a suficiência de Cristo. Então nós vemos aqui os apóstolos defendendo a palavra de Deus, a verdade de Deus, e com coragem, com veemência, com ardor, com zelo. Volto a dizer, não é um ensino periférico, é um ensino central, fundamental, o fundamento da igreja, Cristo Jesus e a salvação pela fé, fundamento da igreja. E esses homens então vêm minando o ensino basilar aqui da graça de Deus. A salvação é dom de Deus. Os homens são salvos pela graça, nós somos salvos gratuitamente. É isso que significa graça de Deus. É um favor que Deus faz a nós, que Ele nos concede, que nós não merecemos. Isso é graça. É um favor imerecido, você não merece, mas Deus nos dá a si mesmo. Isso é a graça de Deus, é uma graça que nos constrange, é uma graça que nós não entendemos. Nós, muitas vezes, não agimos com graça. Não agimos com graça, mas Deus é diferente de nós. Deus é gracioso. Então, os judeus, creio que eles não negavam a importância da fé. Esses judeus que subiram, judeus convertidos, judeus cristãos, provavelmente, eu creio que eles não negavam a importância da fé, mas eles adicionavam algo à fé. Então, é mais ou menos assim: você precisa de fé para ser salvo. Até aí eles concordam, mas eles dizem, mas a fé e mais circuncisão. Nós, que conhecemos um pouco da teologia reformada, há aquele slogan da reforma que nós gostamos demais, né? Que são os 5 solas, né? Não são solas de sapato, mas são solas. Significam somente, né? E um dos solas é somente a fé. Como alguém pode ser salvo? Como alguém pode ser justificado diante de Deus? Como que um pecador que pecou a sua vida inteira, como eu e você, pode comparecer diante de um Deus santíssimo e não ser condenado? A resposta que o Evangelho nos traz, somente pela fé em Jesus. A fé basta, somente a fé, sola fide. Então, qualquer coisa que alguém acrescente à fé é um erro doutrinário. Não, você precisa crer, mas você também precisa ser batizado. É um erro. O que você precisa fazer para ser salvo? Hoje pela manhã, na escola dominical, eu fiz essa pergunta. O que você precisa fazer para ser salvo? Tem que obedecer. Não tem que obedecer. Não é essa a ideia. Pastor, agora eu não entendi, foi nada. Então calma que a gente vai desembolar isso daí. O que você precisa fazer para ser salvo? Fizeram essa pergunta para Paulo. E a resposta dele foi: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Creia e você será salvo. Paulo não falou, creia, seja circuncidado, creia e obedeça, creia e... Não, creia e você será salvo. Então o que acontece? A obediência à lei de Deus é uma consequência da salvação. O Evangelho verdadeiro, a graça de Deus, produz obediência em nós. O Evangelho nos dá asas para voar. O Evangelho nos leva à obediência. O Evangelho verdadeiro, puro, da graça de Deus, nos conduz à lei do Senhor. Não nos afasta dela. Então, o que nós precisamos fazer para sermos salvos? Crer no Senhor Jesus. Somente. Sola fide. E esses judeus não traziam esse ensino. Era a fé mais a circuncisão. E esses judeus que sobem
para a igreja de Antioquia, que descem para a igreja de Antioquia, eles não estão interessados em expandir a evangelização. Eles não estão interessados em expandir o trabalho missionário. Eles não estão interessados em plantar novas igrejas. Não é isso. Eles querem impor uma regra judaica nos gentios, em pessoas que não são judeus, que nem os apóstolos exigiram isso. Então eles estão tumultuando. Não foram enviados pelos apóstolos, não têm autoridade para ensinar. E Paulo e Barnabé se levantam aqui veementemente contra eles, ardentemente. Estão posicionados, estão firmes. E a igreja também vai reagir a isso. Como que a igreja vai solucionar essa questão? Nós lemos. O texto vai dizer o seguinte. Verso 2, a segunda parte. Resolveram que esses dois, ou seja, Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. O que a comunidade entende? A comunidade entende o seguinte: olha, então vamos lá para Jerusalém, que os 12 apóstolos respondam isso. Vamos enviar Paulo e Barnabé comissionados com essa questão. E os apóstolos decidem. Então nós vemos aqui uma unidade na igreja. A igreja de Antioquia, obrigado, Luiz, não está desassociada da igreja de Jerusalém. É o corpo de Cristo. E eles então entendem que os apóstolos devem decidir essa questão. Eles levam essa questão para outra igreja tratar. E eles entendem que os apóstolos têm autoridade para isso, para resolver essa questão, para decidir essa questão. Verso de número 3. Paulo e Barnabé então são enviados. E é interessante que a igreja acompanha eles até certo ponto na viagem. É uma igreja unida, é uma igreja modelo, é uma igreja que implementou a primeira viagem missionária estrangeira. É uma igreja que nós precisamos imitá-la nos seus princípios, nos seus valores. E essa igreja então acompanha os seus missionários, os seus mestres, os seus pastores até certo ponto. Paulo, vai lá, Deus abençoe. Traga para nós a resposta dos irmãos de Jerusalém. O texto prossegue, dizendo o seguinte, que Paulo e Barnabé eles atravessaram as províncias da Fenícia, a região atual do Líbano e Samaria. E eles então passam por essas regiões, passam por essas igrejas, e são igrejas de maioria de judeus, e eles narram então o que Deus está fazendo. E nós sabemos o que Paulo tem a dizer sobre isso. Paulo diz o seguinte: irmãos, Deus está abrindo a porta da fé aos gentios. Deus está salvando pessoas de outras nações. Deus está salvando pessoas de outras línguas, de outros povos. E qual é a reação dessas igrejas ao ouvir o relatório de Paulo? O texto vai dizer que isso causou grande alegria a todos os irmãos. Então as igrejas se alegraram com a notícia que Paulo traz, com esse relatório. Deus está abrindo a porta da fé aos gentios. Deus está salvando pessoas de todo o mundo. E é interessante que Lucas, quando conta as parábolas de Jesus, as 3 parábolas de Jesus, da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho perdido, as 3 têm a mesma reação ao final, que é alegria. Quando um pecador se converte, quando um pecador é salvo, quando o pecador se arrepende, os céus se alegram. E essas igrejas aqui refletem essa alegria que procede do Senhor. Ao ver aquilo que Deus está fazendo, ou melhor, ao ouvir o que Deus tem feito através de Paulo e Barnabé, mundo afora. Então, a igreja se posiciona de uma maneira interessante. Vamos buscar a resposta em outro lugar, na igreja de Jerusalém. O texto prossegue. Verso número 4. Como eles foram recebidos na igreja de Jerusalém? Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja. Ou seja, a igreja de Jerusalém estende a destra a esses irmãos. Entendem que eles são apóstolos, que eles são comissionados de outra igreja. São irmãos na fé. São homens enviados por uma igreja irmã e são bem recebidos. E o texto destaca mais uma vez apóstolos e presbíteros. Então a igreja de Jerusalém tinha sua liderança, os 12 mais os presbíteros.
Paulo, Barnabé, então, relatam, mais uma vez, aquilo que Deus fizera com eles. Perceba a ênfase, não é o que Paulo fez, não são as curas que Paulo operou, mas é o que Deus fez. Deus salvando os gentios, Deus abrindo a porta da fé para pessoas estrangeiras, para pessoas que não são de raiz, de sangue judeu, que não são descendentes de Abraão. Isso são promessas que o Antigo Testamento fez em vários textos. E Paulo conhece muito bem aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento. Então os apóstolos recebem aqui esses irmãos com alegria. E o verso de número 5 termina aí dizendo: nem todos estavam contentes com essa explicação, com esse relatório de Paulo. E eles chegam lá, e o verso 5 diz que insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, dentro da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém em especial, havia um partido lá que havia crido. Judeus, fariseus, mestres da lei, que viveram a vida toda cumprindo certos rituais, mas que creram no Senhor Jesus, mas não conseguem abandonar os seus ritos, a sua cultura antiga, e inserem no Evangelho, tentam inserir aqui, acrescentar ao Evangelho os seus rituais. Então, isso é algo importante para nós. E eu quero trazer uma aplicação aqui para cada um de nós. Esses homens aqui, os fariseus, que estavam lá, faziam parte da igreja de Jerusalém, eles exaltam demais a lei de Moisés, em detrimento da graça e do Evangelho de Cristo. De modo que o Evangelho fica ofuscado. Eles não conseguem enxergar a grandeza do Evangelho, eles não conseguem enxergar a graça de Deus. A lei está ofuscando, mas a visão que eles têm da lei está distorcendo o Evangelho. Isso não pode acontecer. O que deve acontecer é exatamente o contrário, irmãos. O Evangelho deve distorcer ou tocar em todas as áreas da nossa vida, deve consertar tudo na nossa vida. O Evangelho deve colorir todas as áreas da sua vida, e não o contrário. A minha ideologia, a minha visão política não pode alterar o Evangelho, não pode ser um acréscimo à lei de Deus, às coisas de Deus. Mas o contrário é que é a verdade. A palavra de Deus, a mensagem de Deus, especialmente o Evangelho de Cristo, precisa fermentar toda a minha vida. Precisa alcançar todas as áreas da minha vida. Meu casamento, a criação dos meus filhos, o meu trabalho, o meu lazer, a forma como eu gasto o meu dinheiro, tudo isso deve ser aplicado à luz do Evangelho. O Evangelho altera toda a nossa vida e nós não podemos alterar a mensagem do Evangelho. Então esses fariseus, eles estão obstinados. E o texto vai dizer aí ao final que eles dizem que é necessário, e eles estão dizendo assim para os apóstolos: vocês precisam determinar que os gentios cumpram esse ritual, ou seja, que os gentios se tornem judeus e depois cristãos. Eles não esperam o parecer dos apóstolos, eles já determinaram. Não, é assim que precisa ser feito. A banda vai tocar dessa forma. E nós vemos que a igreja vai se reunir e ela não vai ser favorável a esse legalismo, a essa distorção do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Cristo, quando ordenou aos seus apóstolos, aos seus discípulos que fossem por todas as nações, em Mateus 28, o que Jesus diz aos discípulos? Jesus diz que todas as nações precisam ser circuncidadas, que todas as nações precisam obedecer a Moisés. O que Jesus diz na grande comissão? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, essa distorção do Evangelho, essa ideia de que os gentios precisam se circuncidar, não procede de Cristo Jesus, não procede dos apóstolos. São homens que não têm autoridade, mas avançam sobre a igreja, tomam de assalto o ensino e passam a causar problemas
no meio, no povo de Deus, no corpo de Cristo. E eu trago uma aplicação aqui para nós. Hoje nós temos acesso a muitas informações, a muitas mensagens, a muitos pregadores, a muitas igrejas, a muitas teologias. E nós precisamos ser criteriosos naquilo que nós temos ouvido, naquilo que os nossos filhos têm aprendido. Será que nós cremos, e eu faço essa pergunta novamente, será que o evangelho que nós cremos é o evangelho da graça ou é outro evangelho? Só existe um evangelho verdadeiro, não existe dois evangelhos. Só existe uma boa notícia, não existe duas. Qualquer distorção no evangelho é outro evangelho. Que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe, que possamos crer da maneira correta. E também que nós possamos ensinar, evangelizar, fazer discípulos da maneira correta, que é através do evangelho e da graça de Cristo Jesus. Vamos orar? Deus, nós te bendizemos, te agradecemos pela tua palavra, que sempre, ó Deus, nos confronta, nos ensina, nos corrige e também nos motiva, Pai, a sermos cada vez mais parecidos com teu Filho, a te agradarmos em todas as coisas. Que a graça do Senhor seja sobre nós e que possamos, ó Deus, viver do modo digno do chamado, da vocação, do santo evangelho, do evangelho da graça do nosso Senhor, Jesus Cristo, Rei do universo. Oramos assim, para a tua glória, em Cristo Jesus. Amém.